E na briga de hoje, a comparação vai ser entre a própria Xiaomi, com o Xiaomi Redmi Note 7 e o Xiaomi Redmi Note 8. São dois celulares intermediários no mercado, são dois celulares bonitos, com um bom design, uma boa câmera e tem um bom desempenho dos dois, que são satisfatórios. Então vamos começar essa comparação. As dimensões do Note 7 têm 15,92 cm de altura, 7,52 cm de largura e 0,81 cm de espessura, e pesa 186 gramas. Já para o Note 8, ele tem 15,83 cm de altura, 7,53 cm de largura e 0,84 cm de espessura, e pesa 190 gramas. No Note 7, a versão do sistema operacional é o Android 10 MIUI 12, como também no Note 8, tendo o Android 10 MIUI 12. Já na parte de hardware, o processador do Note 7 é um octa-core com 4 núcleos com 2.2 GHz Kryo 260 e 4 núcleos com 1.8 GHz Kryo 260. Por outro lado, o Note 8 também tem um processador um pouco parecido com o Note 7, com um octa-core com 4 núcleos com 2 GHz Kryo e 4 núcleos com 1.8 GHz Kryo 260. Aqui você já pode ver que tem uma leve diferença no processador do Note 7, sendo um pouco melhor do que o Note 8, tendo 2.2 GHz contra os 2 GB do Note 8. O chipset do Note 7 é um Snapdragon 660, já o do Note 8 conta com o chipset Snapdragon 665. Para auxiliar no processamento, o Note 7 conta com uma GPU Adreno 512, enquanto que o Note 8 vem com a Adreno 610. O Note 7 pode ter 3 GB de memória RAM ou 4 GB de memória RAM, e o Note 8 pode ter 3 GB de memória RAM ou 4 GB ou até 6 GB de memória RAM. A memória interna do Note 7 conta com 32 GB ou 64 GB ou 128 GB de memória interna. O Note 8 também pode ter 32 GB ou 64 GB ou 128 GB de memória interna. O microSD de memória externa no Note 7 pode chegar até 256 GB de memória, como também o Note 8 podendo chegar até 256 GB de memória. Na parte de display de tela, os dois são muito parecidos. O Note 7 apresenta uma tela de 6.3 polegadas, como também o Note 8 com uma tela de 6.3. A resolução de tela tanto do Note 7 quanto a do Note 8 é em Full HD, 1080 pixels. A densidade de pixels deles também são parecidas, então eles têm 409 pixels por polegada. E ambas as telas são IPS LCD. Entrando na parte de câmera, o Note 7 apresenta duas câmeras na parte traseira do celular, uma principal com 48 megapixels e uma auxiliar de 5 megapixels. Por outro lado, o Note 8 conta com uma câmera principal de 48 megapixels, uma ultra wide, que é uma câmera mais aberta e mais ampla, com 8 megapixels, a macro usada para imagens mais próximas com 2 megapixels e um sensor de profundidade com 2 megapixels. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas fotos. A resolução das fotos, tanto do Note 7 quanto do Note 8, é de 8000 por 6000 pixels, que são os 48 megapixels. A câmera frontal do Note 7 é de 13 megapixels, como também do Note 8, tendo uma câmera frontal de 13 megapixels. Na parte de gravação de vídeo, o Note 7 consegue gravar em Full HD a 1080 pixels, enquanto que o Note 8 consegue gravar em 4K em 2160 pixels. O Note 7 grava em Full HD a 60 frames por segundo, enquanto que o Note 8 também consegue gravar em Full HD a 60 frames por segundo, só que consegue gravar em 4K a 30 fps. A câmera frontal, tanto do Note 7 quanto do Note 8, grava em Full HD a 30 frames por segundo. A bateria tanto do Note 7 quanto do Note 8 também são iguais, então eles contam com 4000 mAh. E na parte traseira de ambos, conta com sensor de impressão digital. E a proteção de tela dos dois é o Gorilla Glass 5.
E já na parte de jogos a gente já consegue ver uma diferença. Então vamos começar pelo Free Fire. No Note 7, o Free Fire consegue rodar no Ultra a 55 FPS, enquanto que para o Note 8 ele consegue rodar no Ultra a 60 FPS. No PUBG, o Note 7 roda no HD a 52 FPS, enquanto que o Note 8 nos gráficos HD consegue rodar a 60 FPS. O Call of Duty no Note 7 consegue rodar no médio a 40 FPS, enquanto que o Note 8 roda no muito alta a 45 FPS. No Fortnite, o Note 7 roda no baixo a 25 FPS, e para o Note 8 ele consegue rodar no médio a 30 FPS. Para o Arena of Valor, o Note 7 consegue rodar no abaixo do vida a 60 FPS, enquanto que o Note 8 consegue rodar no vida a 60 FPS. No Asphalt 9, o Note 7 consegue rodar no médio a 30 FPS, enquanto que o Note 8 consegue rodar no alto a 30 FPS. No PES 2020, o Note 7 consegue rodar no padrão a 30 FPS, enquanto que o Note 8 consegue rodar no alto a 50 FPS. No Ark, o Note 7 consegue rodar no baixo a 30 FPS, e para o Note 8 consegue rodar no médio a 30 FPS. E por fim, no Genshin Impact, o Note 7 consegue rodar no baixo a 50 FPS, enquanto que o Note 8 consegue rodar no médio a 30 FPS. E no Black Desert, o Note 7 consegue rodar no médio a 30 FPS, e já para o Note 8 ele consegue rodar no alto a 30 FPS. O resultado dessa comparação é que são dois celulares parecidos. É claro, o Note 8 é uma evolução do Note 7, então é comum que eles sejam parecidos nas especificações. Então, sobre o design, ambos são bonitos, a construção deles é parecida, tanto na parte frontal como na parte traseira. As cores deles são bonitas, como o preto, o azul, e tem umas dimensões parecidas e o peso próximo. Então meu voto para design vai para empate entre o Note 7 e o Note 8, porque não vejo muita diferença no design e ambos merecem o voto. No desempenho, ambos vêm com Snapdragon, o Note 8 sendo um pouco superior ao Note 7 com seu Snapdragon 665. Ele tem um auxílio da GPU Adreno 610, o que faz com que ele consiga extrair mais dos jogos, então ele consegue ter mais FPS com uma qualidade gráfica melhor. O Note 7 ele tem um desempenho um pouco inferior em jogos, precisando reduzir a qualidade para ter uma boa jogabilidade, mas mesmo assim você consegue ter a maioria dos jogos num FPS alto e na qualidade gráfica no médio. Então na parte de desempenho, o meu voto vai para o Note 8. Já para a câmera, o Note 7 apresenta uma câmera de 48 megapixels e um auxílio de 5 megapixels. A frontal vem com 13. Na gravação, tanto a parte frontal quanto a parte traseira grava em Full HD a 30 fps. O Note 8 ele é superior em câmera, mesmo ele tendo uma principal parecida com o Note 7 com 48 megapixels, só que ele tem um auxílio de uma Ultra Wide com 8, uma macro com 2 e o sensor de profundidade com 2. A frontal dele é parecida também, então tem 13 megapixels. Na parte de gravação ele consegue gravar em 4K, coisa que o Note 7 não consegue fazer, e na gravação da frontal é a mesma coisa com o Full HD. Então o Note 8 ele é superior, tendo uma câmera com mais possibilidade de recursos e a gravação em 4K sendo melhor do que o Note 7, então o voto vai para ele, para o Note 8. E na parte de bateria e tela, a bateria deles são iguais com 4000 mAh, que é o suficiente para usar o dia todo com autonomia para jogar, usar os seus aplicativos, assistir suas séries. A tela também deles são iguais, com 6.3 polegadas e uma densidade de pixels de 409. Então, para bateria e tela, o voto vai para empate entre os dois. E caso você não tenha nenhum desses perfis assim, apenas quer usar o celular custo-benefício, o Note 8 vale mais a pena no momento. Porque o Note 7 está com preço elevado, ele está alto pelo seu valor, e ele está um pouco próximo do Note 8. Então vale mais a pena você juntar mais dinheiro e comprar o Note 8 do que comprar o Note 7 e ter um desempenho um pouco menor.
E você, qual celular você achou o melhor? Deixe nos comentários qual você mais gosta e caso você queira saber mais deles, clique no link na descrição e se inscreva no canal para receber os vídeos novos toda semana.